101. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 655 Tomada de Poder Pacífica Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A taxa de câmbio era como uma faca. Se bem utilizada, seria capaz de arrancar um grande pedaço de carne dos participantes do mercado sem nenhum esforço. Os comerciantes da federação tentaram reduzir completamente a área de cultivo das frutas mutantes, despejando suprimentos de nutrientes a preços baixos, para assim obterem controle total da produção desses suprimentos. No entanto, a GA Commerce da Câmara não acreditava que a ANAC desvalorizaria diretamente o cristal em suas mãos, manipulando a taxa de câmbio. A ANAC tinha controle total de todas as fazendas de mutantes em sua região. E essas fazendas eram responsáveis por 20% do consumo de energia da ANAC. Isso já era um número muito alto. A desvalorização do cristal era como uma faca de dois gumes, ferindo os outros e a si mesmo. A única diferença era que a ANAC podia suportar essa perda e esperar até que o valor do cristal voltasse ao normal, mas a Câmara de Comércio GA não podia. A menos que não quisessem fazer negócios e acumulassem o cristal no armazém por um longo tempo. A menos que a ANAC abrisse um canal dedicado para a troca de créditos e cristais. Mas obviamente essa era uma opção inviável. A Zal Corporation comprou cerca de 500 mil caixas de suprimentos nutricionais no mercado e as transportou de volta para a Sexta Rua pelo dirigível de carga da ANAC. Agora, a população da Sexta Rua ultrapassava os 100 mil habitantes. A população flutuante era superior a 70 mil e centenas de frotas mercantes transitavam pela área. O suprimento de nutrientes consumido diariamente ali era 3 vezes maior que o de Onishene. O excesso dessa mistura de nutrientes logo seria transportado da Sexta Rua por frotas mercantes para outras regiões. Como as áreas sob controle da ANAC estavam livres de qualquer perigo, o custo do transporte era muito baixo. Com o mercado de Kingston voltando ao normal, ainda restavam alguns incidentes a serem resolvidos. A Câmara de Comércio de Engrenagens estava em uma situação desesperadora. Estava prestes a sofrer seu inevitável colapso. Jiang Shen enviou imediatamente um comerciante da ANAC para registrar uma empresa de fachada na federação e, em seguida, contatou acionistas que não fossem Liu Hong sobre a aquisição de suas ações. Em vez de usar os cristais depreciados, ele usou créditos. Os acionistas minoritários queriam se desfazer de suas ações o mais rápido possível. Embora os acionistas majoritários racionais estivessem receosos com a proposta de aquisição hostil, quando o prêmio da ANAC subiu de 10% para 20%, eles não conseguiram resistir à tentação. Valia a pena manter os armazéns cheios de cristais com Liu Hong, ou seria melhor aceitar os créditos da ANAC e recomeçar em outro lugar? Pessoas inteligentes já tomaram suas decisões. No entanto, uma pessoa mais inteligente tomou uma decisão que nem mesmo Jiang Shen esperava. O hotel mais luxuoso de Kingshan. Os guardas do lado de fora vigiavam a porta, e lá dentro. Gulp, gulp. Depois de tomar um gole, a bela moça respirou fundo e passou a mão delicadamente nos cabelos. Foi confortável. Claro. Sentado junto à janela, Jiang Shen acariciou o belo rosto que o encarava com um sorriso malicioso. A bela mulher sorriu suavemente. Lentamente, levantou-se, pegou suas roupas e cobriu sua figura esbelta. Impressionante. Pensei que você morasse em um palácio luxuoso. Ao ver as mãos perfeitas vestindo-a, Jiang Shen riu. Não ficarei aqui por muito tempo. Não faz sentido esvaziar o palácio. Wu Qian, a terceira maior acionista da Câmara de Comércio GA. Quando o comerciante enviado por Jiang Shen foi vê-la, ela fez um pedido especial. Concordo em vender as ações, mas quero conhecer seu líder. Após obter a permissão de Jiang Shen, o pessoal da ANAC escoltou a Kingshan. No entanto, quando se encontraram, Wu Qian propôs que ela se tornasse porta-voz da ANAC na federação e impôs uma condição bastante atraente: tornar-se sua amante por vontade própria. Wu Qian tinha plena consciência de que a aquisição da Câmara de Comércio GA pela ANAC não visava arruinar a maior Câmara de Comércio da região, mas sim englobar toda a federação sob seu domínio. Consequentemente, controlar a Câmara de Comércio GA era muito mais importante do que destruí-la. Para ativos distantes de Wangai, a separação geográfica da ANAC dificultaria a governança. Portanto, a decisão inevitavelmente se resumiu à escolha de um porta-voz, assim como fizeram para o Império.
Após tomar conhecimento desse fato, Wu Qian também tomou a iniciativa. Jiang Shen ficou surpreso com a proposta de Wu Qian. Ele pretendia manter a Câmara de Comércio de Gear e também considerou a ideia de um porta-voz para ajudá-lo a administrar a federação. No entanto, ainda não havia pensado em um bom candidato. O presidente seria Liu Zhixiang, mas a pessoa que supervisionaria a Câmara de Comércio. Ele precisava encontrar alguém inteligente e fácil de controlar. E Wu Qiao, por acaso, era uma boa candidata. Vírgula, vírgula, ponto. Ponto. Vírgula, 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 ponto. Vírgula, vírgula, ponto. Vírgula, ponto. Ponto. Embora Jiang Shen achasse que a situação dela não era necessária, seguindo o princípio de não desperdiçar comida, ele aceitou o serviço dela sem qualquer dignidade. Isso acabou de acontecer no quarto do hotel. Wu Qian já estava vestido e havia recuperado sua aparência graciosa e majestosa como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu. Então, conforme combinado anteriormente, por favor e obrigado. Ao sair do quarto, ela fechou a porta educadamente atrás de si. Ponto. Em apenas 3 dias, a ANAC concluiu a aquisição da Câmara de Comércio Gear, que custou um total de 500 mil créditos e lhe garantiu o controle de 52% das ações. Simultaneamente, a ANAC utilizou a Lei de Negociação de Valores Mobiliários da Federação e ofereceu um prêmio de 2 vezes para adquirir à força as ações restantes de Liu Hong. Naquela época, a avaliação da Câmara de Comércio Gear, referente aos 37% das ações detidas por Liu Hong, era de apenas 200 mil créditos. Com o dobro dessa avaliação, o valor chegava a 400 mil créditos. Quando Jiang Shen pagou o valor à Bolsa de Valores da Federação, Liu Hong foi expulso de sua própria Câmara de Comércio. Naquela época, já era tarde demais para mudar a lei. A Câmara de Comércio de Engrenagens, avaliada em 10 milhões de cristais, tornou-se patrimônio de Jiang Shen da noite para o dia. Como resultado, a única plantação na federação passou a estar também sob o controle da ANAC. No entanto, esse foi apenas o começo do pesadelo da federação. A ANAC, que monopolizava a produção do suprimento de nutrientes de Onisheng, anunciou imediatamente um aumento de preço, elevando o custo do suprimento para 2 cristais, alegando como motivo a depreciação do cristal. Os preços das commodities quadruplicaram, e os preços de outros bens da federação também dispararam. Embora a quantidade de cristais nos bolsos dos cidadãos da federação não tenha mudado, a riqueza de cada um diminuiu. Diante da força dos créditos, a quantidade de cristais em circulação na federação despencou. E como os sobreviventes de Onisheng já haviam trocado sua moeda por crédito, o aumento de preço não os afetou significativamente. Os únicos afetados foram os caçadores de cristais, mas a perda foi insignificante para a ANAC. A primeira estocada de NAC atingiu o peito de Federation. Naturalmente, a população insatisfeita descarregou sua raiva contra o presidente. A onda de protestos paralisou completamente a cidade. Ao mesmo tempo, Jiu Shen, embaixador da ANAC, anunciou sua renúncia e retornou ao parlamento da federação. Ele compareceu perante o público e contou a história das tentativas de assassinato contra o presidente como a ANAC o salvou. Independentemente da época, o assassinato político sempre foi um escândalo. Quando o chefe de gabinete do presidente divulgou uma gravação de áudio na qual o presidente comprava a própria cabeça, a opinião pública, naturalmente, ficou do lado dele. Aproveitando o apoio popular, Jiu Shen anunciou imediatamente sua candidatura às eleições. Conspiração, depressão, falência. Vejam o que o nosso presidente fez. Isso não pode continuar. Antes que ele destrua nossa pátria a um ponto irreversível, precisamos expulsar esse vilão cego pelo poder. Eu me candidatarei à próxima eleição presidencial. Irmãos e irmãs, preciso do seu apoio. A plateia irrompeu em aplausos estrondosos. As pessoas assobiavam e o abraçavam como se ele fosse um salvador. Por outro lado, a Câmara de Comércio de Engrenagens concluiu sua reestruturação. Com o apoio da ANAC, esse gigante decadente finalmente recuperou sua vitalidade. Wu Qian, que antes era o terceiro maior acionista, foi eleito o novo presidente da Câmara de Comércio. A presidente, digna e glamourosa, com sua excelente capacidade de gestão e habilidade de negociação, recebeu encomendas de suprimentos nutricionais do governo militar da ANAC. Ela também firmou contratos de fornecimento de cristais com 7 fábricas da Sexta Rua,
o que revitalizou completamente a empresa. Com o dinheiro oferecido pela ANAC, a mídia a elogiou bastante e conseguiu fabricar uma imagem dela como uma das comerciantes mais destacadas. Mas o que a opinião pública não sabia era o quão escandalosa era a conduta da sua musa quando estava com Jiang Shen. O que aconteceu a seguir já era previsível. O escândalo, a economia fraca e a insatisfação pública com o presidente atingiram seu auge. Wu Qian usou sua influência para se manifestar através da mídia, atacando o presidente e acusando de incompetência na resolução dos problemas de emprego e na manutenção da ordem no mercado. Em nome da Câmara de Comércio de Jiar, ela exigiu o impeachment do presidente e convocou novas eleições. Sem o apoio de Liu Hong, Jiaming só podia assistir a tudo acontecer. Sem o apoio do capital, ele não tinha a menor chance de lutar. O exército era controlado pelo parlamento, e o parlamento era controlado pelos comerciantes. Sob a fachada açucarada da ANAC, os parlamentos foram se transformando um a um. A ANAC prometeu exercer um alto grau de autonomia na cidade de Zhong, assim como fazia na cidade de Kingshan. Como seus próprios interesses não seriam afetados, os comerciantes não tinham motivos para dizer não. Caso contrário, a Câmara de Comércio de Engrenagens seria o precedente para eles. A eleição ocorreu conforme o previsto. Sem qualquer suspense, o povo da federação acolheu seu salvador no trono da presidência. A primeira coisa que Jiu Sheng fez após assumir o cargo foi o desarmamento. Ele assinou um acordo de defesa com a ANAC. Ao mesmo tempo, o preço do fornecimento de nutrientes controlado pela ANAC caiu, demonstrando ao seu povo a capacidade do presidente. Assim, sem um único tiro disparado, a bandeira da ANAC hasteou-se acima da bandeira da Federação. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 656, a escuridão ao norte no início de setembro, devido ao incidente de despejo de mercadorias, o retorno de Jiang Shen foi adiado por um mês. Mas, após a conclusão das eleições da Federação, tudo voltou à normalidade. Sob a liderança de Jiu Shen, a Federação e a ANAC assinaram um acordo de aliança mais cooperativo, marcando oficialmente o controle total de Wusheng pela ANAC. Jiang Shen visitou pessoalmente a cidade de Zhong e testemunhou o aclamado centro comercial da província de Jiangzhou. Sinceramente, depois de ver a cidade pessoalmente, ela ficou aquém das suas expectativas. A cidade conhecida pela sua liberdade e prosperidade era de fato mais próspera do que a cidade de Qianshan, mas comparado à sexta rua Huangai, era decepcionante. Mas, após observar as indústrias locais, Jiang Shen percebeu algumas coisas interessantes. A tecnologia de filtração por membrana da cidade de Zhong era mais avançada do que a de Huangai. Não surpreende, portanto, que o preço do fornecimento de nutrientes lá fosse menor em comparação com outras regiões. Suas árvores geneticamente modificadas não apenas produziam seiva de qualidade semelhante à de Xinjiang, mas também apresentavam uma produção 20% maior por árvore. Além disso, possuíam inteligência artificial para IA, tecnologia aprimorada de produção de grafeno e uma série de outras tecnologias. Após a Federação entrar na jurisdição da ANAC, sua tecnologia secretamente protegida fluiu para o território da ANAC através de rotas comerciais. Deste ponto de vista, o custo da fusão da Federação foi insignificante. Wu Qian, da Câmara de Comércio de Engrenagens, acompanhou Jiang Shen na visita. Enquanto o povo da Federação observava, Wu Qian utilizou suas táticas diplomáticas exemplares para mediar o conflito entre os comerciantes da Federação e a ANAC, facilitando uma parceria entre ambas as partes. O fato de ambos os líderes poderem caminhar lado a lado com sucesso comprovou suas habilidades. É claro que o relacionamento deles não era tão simples quanto o público imaginava. Durante a visita de vários dias à cidade de Zhong, Jiang Shen saiu da mansão particular de Wu Qian sentindo-se revigorado. Ao mesmo tempo, Wu Qian ia trabalhar com olheiras profundas e sua mente constantemente divagava enquanto trabalhava. Nas reuniões, ela demonstrava estar visivelmente sobrecarregada. Os funcionários da Câmara de Comércio não notaram o comportamento anormal de sua chefe. Em vez disso, pensaram que ela estava trabalhando com afinco demais para a empresa, o que a estava privando de sono. Se as pessoas que invejavam sua figura soubessem que ela estava sendo treinada todas as noites por um homem, sua visão de mundo entraria em colapso. Jiang Shen ocasionalmente cogitava essa possibilidade. Mas sempre que lhe mencionava isso para ela,
Wu Qian implorava para que ele não fizesse aquilo, ou sua imagem seria completamente destruída. Jiang Shen certamente não arruinaria a reputação dela, já que precisava de Wu Qian como sua representante para manter o funcionamento estável da Câmara de Comércio de Engrenagens. Ele comprou a empresa com 500 mil de pontos de crédito. Seria um desperdício deixá-la se deteriorar. Mas isso não o impediu de mencionar o assunto. As tendências sádicas de Jiang Shen foram completamente satisfeitas pelos apelos desesperados de Wu Qian. Claro, isso pode ter algo a ver com o fato de Wu Qian ser masoquista. Ponto. Deixando de lado o prazer deles. No último dia da turnê, Jiang Shen foi visitar Jiu Sheng no palácio presidencial na cidade de Zhonghe. Ao rever Jiu Sheng, ele parecia não mais abatido. Vestindo um terno impecável, com os cabelos penteados, estava acompanhado por um conselheiro. O ex-presidente, Jiang Ming, deixou a cidade de Zhonghe após o término das eleições e mudou-se para outra cidade. Ele sabia que, uma vez derrotado, Jiu Sheng, vítima de suas táticas enganosas, não o deixaria em paz facilmente. Mas seu conselheiro anterior, Xu Shengwei, não teve a mesma sorte. Por ter chegado alguns passos atrasado, foram apresentadas provas de transações ilegais contra ele, e o antigo proprietário da Câmara de Comércio Jiars, Liu Hong, foi então preso para aguardar julgamento. O juiz já havia insinuado a Jiu Sheng que Xu Shengwei poderia receber uma pena de pelo menos 10 anos. Com um gosto pelo poder, Jiu Sheng era naturalmente leal a Jiang Shen, pois sabia que tudo o que desfrutava devia-se a esse homem. Se Jiang Shen quisesse que ele perdesse tudo, bastaria uma palavra sua. Jiang Ming, que fugiu, e Xu Shengwei, que está na prisão, foram exemplos perfeitos disso. Atualmente, estamos discutindo a proposta de adesão à Zona Econômica da ANAC. Já explicamos publicamente que isso não significa que estamos nos rendendo à ANAC, nem que seremos controlados por ela. É apenas um método para facilitar a cooperação entre as duas partes. Os comerciantes da ANAC terão acesso mais fácil a investimentos na federação, e não precisaremos mais arcar com nosso orçamento de defesa. O dinheiro poderá ser direcionado para coisas mais significativas. Alguém tem alguma objeção? Perguntou Jiang Shen casualmente. Claro, mas apenas um pequeno número. Os olhos de Jiu Sheng se desviaram. Seus dedos estavam cruzados sobre a mesa e, com uma voz tranquilizadora, ele disse: nós os convenceremos. Não precisa ficar tão ansioso. Jiang Shen tomou um gole de chá e recostou-se no sofá. Eu disse que faria de você o presidente e isso se tornou realidade. Também disse que, enquanto você me obedecesse, continuaria sentado no trono. Claro que confio em você. Só ainda não me acostumei. O presidente Ji soltou um longo suspiro. Seus ombros tensos relaxaram um pouco. Tente se acostumar com isso. Eu vou. Jiang Shen assentiu com a cabeça. Após uma breve pausa, ele continuou. Descobriu alguma coisa sobre quem enviou a carta? Jiang Shen ainda estava curioso para saber quem havia vazado a senha da federação. Já que não era o Dr. Sun, quem mais estava ligado ao abrigo nuclear 072? O sobrevivente do desastre mencionado por Sun Jiao? O autor do ataque? Ou alguma outra pessoa? Agora temos algumas informações. Através de métodos especiais, conseguimos obter alguns insights de Xu Shengwei, o antigo conselheiro. Jiu Sheng sorriu. Tudo bem. Não quero saber os detalhes do seu interrogatório. Vá direto ao ponto, disse Jiang Shen, irritado. Jiu Sheng respondeu imediatamente. A área da Aliança do Norte. A área da Aliança. Eles já chegaram tão longe? Jiang Shen franziu a testa e murmurou para si mesmo. Jiu Sheng não interrompeu os pensamentos de Jiang Shen e esperou que ele continuasse. Para onde eles foram? Eles? O povo da área da Aliança do Norte. Jiu Sheng balançou a cabeça em sinal de arrependimento. Enviei pessoas para procurar o paradeiro deles, mas o rastro terminou há 10 dias. Há 10 dias, eles saíram do hotel Pai das Garras da Morte na cidade de Zhonghe e ninguém mais os viu. Pai dos Deat Claus. As sobrancelhas de Jiang Shen se arregalaram. Que tipo de nome é esse? Garras da Morte não são uma espécie matriarcal. Vírgula. Há 10 dias, no segundo dia da sua presidência. Isso mesmo. Jiu Sheng assentiu com a cabeça. Então podemos interpretar isso como se eles tivessem levado o ex-presidente, Sr. Jiaming?
disse Jiang Shen em voz baixa. Foi o que meu orientador e eu também pensamos, mas não conseguimos encontrar nenhuma evidência que comprovasse a ligação. Jiu Sheng forçou um sorriso. As provas são apenas uma parte da equação. Não sou juiz e, às vezes, confio mais nos meus instintos. É como a mídia, que não consegue encontrar provas da conexão entre nós, mesmo quando ela existe. Jiang Shen tocou a nuca com o dedo. Jiu Sheng engoliu em seco. Ele recebeu uma injeção de um chip honorário e tornou-se oficialmente um cavaleiro da NAC. Isso apenas não foi divulgado ao público. Assim que a federação se juntasse oficialmente à grande família da NAC, Jiang Shen lhe daria um emblema. Vendo que Jiu Sheng permanecia em silêncio, Jiang Shen refletiu por um momento e continuou a delegar tarefas. Comparado ao Angai, você está mais perto da área da Aliança do Norte. Só tenha um pedido: monitore de perto as atividades deles. Entende o que eu quero dizer? Você quer dizer que a Aliança do Norte está conspirando contra nós? O rosto de Jiu Sheng empalideceu um pouco. Embora nunca tivesse estado lá, com base nas frotas mercantes, ele compreendia a poderosa influência da área da Aliança do Norte. Em comparação com aquele lugar, as áreas ao longo da costa e do rio assemelhavam-se mais a terras áridas devido à destruição da guerra. Foi por isso que a área da Aliança do Norte se considerava a verdadeira governante desta porção de terra. Isso mesmo, disse Jiang Shen concisamente. Mas eles estão a 1.300 quilômetros de distância de nós. Vai ser difícil até mesmo chegar até eles, disse Jiu Sheng com um sorriso amargo. São apenas 1.300 quilômetros, o dobro da distância entre o Angai e o Shen. Há muito tempo, eles nos declararam guerra. Acontece que, depois de 10 anos, os invasores fatídicos nunca chegaram, mas nunca nos esquecemos da declaração deles. Espero que eles tenham esquecido isso, disse Jiu Sheng. Jamais ousaria imaginar que nosso inimigo se esqueceu de nós. Jiang Shen se levantou, fez uma pausa e olhou para Jiu Sheng com severidade. Se eles finalmente cumprirem sua declaração de guerra e lutarem contra nós, será uma guerra entre civilizações. Uma guerra entre duas civilizações era muito mais trágica do que uma guerra entre bárbaros e a civilização. Entendo. Jiu Sheng assentiu com dificuldade e então continuou a perguntar, olhando para Jiang Shen, que estava de pé: você pretende ir embora? Isso mesmo. Voltarei ao Angai amanhã. Poderei contar com você para todos os assuntos relacionados à federação. Jiu Sheng respirou fundo e disse sinceramente: deixe comigo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 657, vitorioso finalmente voltando para casa. No convés de aço das Order, contemplando o sol nascente à beira do apocalipse, Jiang Shen ansiava por retornar. Ele ficou ausente por 2 meses e meio, um período muito mais longo do que o mês inicialmente planejado para a viagem, devido a diversos problemas. Naturalmente, as recompensas dessa jornada foram incríveis. Segundo avaliações dos analistas do City State Bank, essa batalha contribuiu com pelo menos 5 milhões de pontos de crédito para a economia da NAC. Mas ele não queria pensar nas perdas e nos ganhos, ele só queria apreciar aquela bela vista. O tempo está muito agradável hoje. Sun Xiaorou se aproximou por trás dele. Ela delicadamente colocou seus cabelos despenteados, agitados pelo vento, atrás das orelhas. Não há poeira radioativa, vemos apenas azul e branco puros. Esta é a cor original do céu. As nuvens ondulantes eram como algodão recém-colhido. Como ondas, rodopiavam ao redor da cordilheira. A ordem, navegando entre elas, era como um pequeno barco. Em contraste com o céu azul imaculado, abaixo do dirigível de aço havia ruínas e destroços, rodovias destruídas e arranha-céus cobertos de árvores, além de chamas ocasionais. Qual é o tamanho do nosso território agora? Perguntou Jiang Shen abruptamente, olhando da borda da aeronave. Da sexta rua até a Federação de Wuxian, temos cerca de 110 mil quilômetros quadrados de área sob controle, disse Sun Xiaorou suavemente. Como Sun Xiaorou frequentemente ajudava sua irmã com os afazeres, ela sabia algumas informações. Havia muitos postos de inspeção da NAC na província de Suang, e alguns postos avançados da NAC também foram estabelecidos para fornecer suprimentos e proteger comerciantes viajantes e sobreviventes locais. Por outro lado, Jiang Shen, o chefe, não tinha a mínima ideia do tamanho do seu território. Só isso? Murmurou Jiang Shen.
Em quase 2 anos, eles ocuparam apenas cerca de 1/100º da região de Uxia, sem mencionar toda a área do Pacífico. Sun Xiaorou revirou os olhos para o comentário ganancioso dele e começou a rir baixinho. Estamos indo muito bem. Mesmo com 110 mil quilômetros quadrados de terra, menos de 10 mil quilômetros quadrados estão urbanizados, zumbis e mutantes estão presentes nas outras áreas. Civilizar a Terra é muito mais difícil do que invadi-la. É verdade. Jiang Shen suspirou. O crescimento populacional limitado sempre foi o entrave que restringiu o crescimento da NAC. Mesmo com um território extenso, invadir a Terra era inútil sem pessoas suficientes para construir nela. Mas, sem aproveitar os pontos fortes de ambos os mundos, quando a harmonia invadiu, ele não achou que teria qualquer chance de vencer. 100 anos significavam uma vida inteira para pessoas comuns, significavam o mundo inteiro para elas. Mas para uma civilização, 100 anos eram apenas uma pequena fração de tempo. Jiang Shen retirou o frasco de vidro do tamanho de um polegar e o examinou cuidadosamente entre os dedos. O soro de tom alaranjado projetava um brilho irregular. Essa senha genética, que deixaria todos os grandes poderes com inveja, era como um veneno. Sun Xiaorou aproximou-se de Jiang Shen e sussurrou suavemente em seu ouvido. Não se sinta tão pressionado. Sente-se com muita pressa. Sobre sua cidade natal. Jiang Shen levou um segundo para processar aquilo antes de um sorriso surgir em seu rosto. Ele bagunçou o cabelo de Sun Xiaorou. Você é como uma virose no meu estômago. Você não pode simplesmente tocar na cabeça de uma garota assim. Sun Xiaorou sorriu. Ela colocou a própria mão sobre a cabeça de Jiang Shen e não se afastou. Desculpe. Além disso, você não é mais criança, certo? Jiang Shen riu. Menos 10 pontos por essa frase. Xiaorou beliscou-o na cintura antes de se virar. Jiang Shen observou a figura dela se afastar com um sorriso antes de voltar seu olhar para a superfície da água. O rio Taifu, contornando a montanha traiçoeira e atravessando a margem do lago de Ansan, assemelhava-se a um ovo gigante. A malha translúcida de grafeno refletia uma vibração colorida sob o sol do meio-dia. Veículos de construção espalhados pelos canteiros de obras acompanhavam os milhares de trabalhadores que construíam uma obra inovadora. Ali se estendia o Jardim do Éden. O dirigível de aço sobrevoou o Jardim do Éden e chegou à área de Songjiang, em Wangai. Com auxílio do radar, desceu lentamente e dirigiu-se ao porto de dirigíveis da Sexta Rua. Soldados e civis demonstraram seu respeito e aclamaram o monstro de aço que retornava de longe. O motivo pelo qual escolheram estacionar no porto da Sexta Rua foi para demonstrar o poderio militar da NAC aos cidadãos e viajantes da NAC. Poder militar e estabilidade ambiental eram prioridades para os sobreviventes em sua busca por um novo lar. Em meio aos aplausos ensurdecedores da multidão, Jiang Shen, vestido com uma armadura de combate, junto com 1000 soldados em esqueletos cinéticos, caminhou pelas ruas da Sexta Rua até a praça em frente ao prédio do conselho. As pessoas seguravam flores enquanto davam as boas-vindas aos seus heróis. Elas jogavam pétalas coloridas para o ar. Enquanto o homem com a armadura de polietileno preta se banhava nas pétalas e nos aplausos, todos os soldadores endireitaram as costas com orgulho estampado no rosto. Jiang Shen caminhou devagar e com determinação. Os soldados estiveram longe de casa por 2 meses e lutaram bravamente pelo NAC em território estrangeiro. Mereciam toda essa glória como reconhecimento por seu árduo trabalho. Muitas das moças solteiras presentes não só lhes deram flores, como também abraçaram calorosamente os guerreiros. É da natureza humana louvar os heróis. Uma garota adorável parou em frente a Jiang Shen. Enquanto o abraçava com sua armadura, de repente ela ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo na frente de todos. Jiang Shen não sabia se aquele era o primeiro beijo dela, pois a garota imediatamente escondeu o rosto e se misturou à multidão como um cervo assustado. Em meio aos aplausos estrondosos, Jiang Shen hesitou por apenas meio segundo antes de soltar uma risada deliciosa. Ele ergueu as flores que tinha na mão e acenou para seus súditos. Heroísmo e beleza sempre agradaram ao público. A frota parou apenas momentaneamente antes de prosseguir em frente. A meio passo atrás de Jiang Shen, ele fez e sussurrou em seu ouvido. A julgar pela experiência dela, provavelmente é alguém que acabou de sair de um abrigo antiaéreo. Se o general estiver interessado, posso procurar o nome dela. Como ele fez e estava incerto sobre os sentimentos de Jiang Shen em relação àquela garota,
Ele cautelosamente evitou usar a expressão pele azul com uma conotação negativa. Não há necessidade. Ele se lembrou da pureza em seus olhos e balançou a cabeça com um sorriso. Colocou as flores frescas, ainda pingando orvalho, em um gancho de nylon. Ele olhou para as costas de Jiang Shen com uma expressão estranha. O sol nasceu no oeste. O general agora é vegetariano. Um ouro post-apocalíptico capítulo 658, lá na praça em frente ao prédio da Câmara Municipal. Jiang Shen estava no pódio, entregando emblemas de cavaleiro a todos os soldados merecedores dessa honra, além de premiar os soldados por suas contribuições durante a guerra. O clima era de grande alegria e todos os rostos transbordavam orgulho. Serem homenageados pessoalmente pelo general foi uma grande honra para os soldados. Para os soldados que tombaram as margens do rio Gan e não puderam receber reconhecimento, o Departamento de Logística enviou pessoal às casas de suas famílias, juntamente com seus emblemas, bônus e pensões. A morte é inevitável em qualquer guerra. Embora a compensação material não fosse suficiente para eliminar as queixas das famílias, pelo menos melhoraria um pouco suas vidas. Após a cerimônia, Jiang Shen dirigiu-se ao escritório do diretor acompanhado por Shunan. No instante em que empurrou a porta do escritório, seus olhos se depararam com a pilha de papéis sobre a mesa. Estes são as despesas militares que acabaram de ser enviadas. Não precisa se preocupar com elas, parece que são muitas. Já recuperamos o investimento com a venda dos títulos de propriedade da Fazenda Rio Dourado, mas ainda temos muito trabalho para assinar todos os formulários de despesas. Shunan afastou a pilha de papéis, pegou um documento da mesa e entregou a Jiang Shen. Jiang Shen pegou uma pilha grossa de papéis e folheou-os. Isso é documento legal. Shunan tinha um sorriso orgulhoso no rosto. Consultei os livros de direito deixados pelo PAC e pedi a ex-advogados e economistas que fizessem emendas aos projetos de lei anteriores. Isso inclui o estabelecimento de uma bolsa de valores para separar a negociação e a oferta de títulos, opções e certificados de propriedade do sistema bancário, além de regulamentações de mercado mais padronizadas. Por favor, dê uma olhada. Jiang Shen acenou com a cabeça para Shunan, satisfeito. Ele fechou o documento. Obrigado pelo seu trabalho árduo. De jeito nenhum, faz parte do meu dever. Shunan sorriu. Você tem alguma boa notícia? Perguntou Jiang Shen com indiferença. Shunan fez uma pausa por um segundo antes de um sorriso raro e tímido surgir em seu rosto. Ele tocou o nariz enquanto dizia, como você sabia? Está estampado na sua cara. Você não ia compartilhar comigo? Jiang Shen sorriu. Não é nada demais, é sobre a minha família. Shunan tossiu no punho e disse rapidamente, estou prestes a ser pai. Ponto. Estou prestes a ser pai. Vírgula. No helicóptero que retornava à base Fishbone, Jiang Shen refletia sobre aquelas palavras. Para ser sincero, quando Shunan disse isso, ele ficou surpreso. Ele sempre achou que Shunan não fosse muito mais velha do que ele. Desde o casamento de Shunan com Zhou Xiaoxia, há um ano, até a gravidez dela, a identidade dele mudou de um piloto miserável da cidade de Liuding para um quase-pai. Através da vida de Shunan, Jiang Shen testemunhou a passagem do tempo. Será que chegou a hora de ter filhos? Jiang Shen murmurou. Enquanto pensava nisso, retirou o soro da dimensão de armazenamento. Ele respirou fundo, jogou o soro de volta na dimensão de armazenamento e balançou a cabeça vigorosamente. Ele pensaria na questão mais tarde, não estava pronto para assumir a responsabilidade de ser pai. O helicóptero chegou rapidamente e pousou na base Fishbone. Jiang Shen saltou do avião e foi ver Shen Guigu, que veio recebê-lo. No caminho de volta para a mansão, Jiang Shen conversou com ele sobre a situação da base e, para sua surpresa, ouviu várias boas notícias. No mês passado, um novo abrigo antinuclear foi inaugurado no canto noroeste da cidade de Jia. Shen Guigu enviou soldados da 1ª Divisão e os transportou para a Sexta Rua antes da chegada dos invasores, onde também explicaram a situação no local. Os moradores da Blue Skins que não entenderam a situação fizeram um escândalo. Por exemplo, uma pessoa que morava na Sexta Rua antes percebeu que sua casa havia sido demolida e foi reclamar, mas foi expulso imediatamente. Com base nas investigações, não havia observadores no abrigo antinuclear, o que significa que o propósito deste abrigo era realmente preservar a população, sem qualquer outra finalidade.
Esses abrigos eram compostos principalmente por câmaras de hibernação. Para os sobreviventes, foi apenas um piscar de olhos a transição de uma era pacífica para o apocalipse. Era como se eles tivessem pegado um trem maglev até o abrigo antinuclear pela manhã, vestindo terno e carregando uma pasta ao entrarem pelo portão de metal, e depois se deitassem na câmara de hibernação. Ao acordarem, o mundo lá fora era completamente diferente. Se a base Fishbone não tivesse cuidado deles, alguns poderiam ter morrido ou sido forçados à escravidão. Alguns poderiam ter abandonado a dignidade da civilização e se tornado andarilhos vagando pelo deserto. Claro, graças à existência do NAC, eles não precisaram sofrer esse tipo de agonia. Aceitar, educar e liberar para a sociedade. A NAC precisava de seus conhecimentos e habilidades, especialmente de economistas e cientistas, cujos talentos eram muito requisitados na Sexta Rua. Além disso, pessoas com conhecimento em informática poderiam encontrar um bom emprego na zona militar. Após se despedir de Shen Guigu, Jiang Shen ficou parado à porta da mansão. Ao abrir a porta, antes que pudesse entrar na mansão, uma figura familiar esbarrou em seu peito e selou seus lábios com força. Após um tempo, seus lábios se separaram. Sun Jiao olhou em seus olhos com o rosto corado. Embora houvesse milhares de palavras a serem ditas, depois de vê-lo, apenas algumas palavras me vieram à mente. Ponto, seu tolo, por que você não voltou mais cedo? Jiang Shen deu uma risadinha. Do que você está rindo? Sun Jiao olhou fixamente para ele. Não, nada. Certo, onde está Xiaorou? Após desembarcar da aeronave, Sun Xiaorou retornou à base de helicóptero. Como não era soldado, não precisava comparecer à cerimônia de vitória, nem tinha interesse em fazê-lo. Ela ainda está no escritório. Ela me disse que você voltaria à tarde e me deixou ir para casa mais cedo, disse Sun Jiao, um pouco envergonhada. Sua irmã mais nova acabara de deixar a bagagem depois de uma longa viagem e foi imediatamente ajudá-la. Isso fez com que Sun Jiao se sentisse envergonhada por ser a irmã mais velha. Mas então ela pensou em Sun Xiaorou passando 2 meses sozinha com Jiang Shen e seu constrangimento logo se dissipou. Sun Jiao abraçou Jiang Shen por um longo tempo antes de soltá-lo. Ela planejava guardar o restante de seu afeto para a meia-noite. Yao Yao fez beicinho enquanto encarava os dois. Ela estava girando os polegares há um tempo. Ao ver Sun Jiao finalmente soltar Jiang Shen, a garotinha imediatamente parou de se mexer. Com as 2 mãos atrás das costas, ela fechou os olhos ansiosamente. Seus lábios se entreabriram ligeiramente. Parecia que ela estava esperando por algo. Jiang Shen começou a rir baixinho ao ver o gesto fofo dela e bagunçou seus cabelos. Por que seus olhos estão fechados? Você não quer me ver? Não. Não. Yao Yao abriu os olhos e imediatamente encontrou o olhar de Jiang Shen antes de desviar rapidamente o olhar, corando. Ela murmurou, eu só estava esperando alguma coisa. Ah, claro, tudo bem se. Uau! Inicialmente, ela passou do choque à alegria, depois à felicidade, e finalmente fechou seus olhos expressivos enquanto desfrutava delicadamente do carinho entre os seus lábios. Seus lábios se entreabriram. Soltando Yao Yao, Jiang Shen a encarou, observando seu rosto corado e vermelho, seus olhos marejados e sua expressão que transmitia a sensação de que ele podia fazer o que quisesse. Seu coração deu um salto. De alguma forma, ele sentiu seu espírito amante de Lolis despertar. O rubor de Yao Yao se espalhou do rosto até debaixo da blusa. Yao Yao vai cozinhar agora. Hoje vamos comer mingau de feijão vermelho. Ainda embriagada pela alegria, Yao Yao ria baixinho enquanto cambaleava em direção à cozinha. Parecia que ia cair a qualquer momento. Sun Jiao também sorriu. Perverter. Mas eu nem fiz nada. Então Jiang Shen percebeu que os olhos de Lin Lin se voltavam para ele. Então olhou para ela e fez uma piada. Você também quer um beijo? Lin Lin ficou vermelha e instantaneamente deu um pulo como um esquilo que teve o rabo pisado. Ela gritou com Jiang Shen. Quem iria querer isso? Que afirmação pervertida. Ilógica. HMPH, eu quero isso. Tintin levantou a mão, calha a boca. A luz carmesim brilhou em Lin Lin. A reprimida Tintin não fez qualquer esforço para esconder seus desejos enquanto Lin Lin escapava de volta para seu quarto. Ela bateu a porta com força, deixando as duas na sala de estar atônitas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 659, Inteligência Artificial.
Jean já era setembro. Com o fim do verão se aproximando, o apocalipse já começava a esfriar. Normalmente, o inverno chegaria no final de outubro, com a queda de neve ocorrendo cerca de 15 dias depois. No apocalipse, o inverno chegava um mês antes e terminava um mês depois, em comparação com o mundo moderno. Lin Lin estava sobrecarregada de trabalho ultimamente. Para garantir que a estrutura externa do Jardim do Éden fosse concluída antes da queda de neve para transferir a fase de construção para o interior, maximizando o tempo de trabalho durante o inverno, ela passava o dia inteiro no canteiro de obras. A pessoa que antes tinha mais tempo livre na mansão agora era a mais ocupada de todos. Jiang Shen passou o tempo dentro da mansão lendo o documento legal alterado por Shuna. Mesmo digitalizado, o tamanho de 10 MB do documento ainda lhe causava dor de cabeça. Além disso, a leitura cansava seus olhos, já que ele precisava ficar olhando para a tela por muito tempo. Jiang Shen precisava retornar ao mundo moderno até outubro, no máximo, e tinha que se desfazer de algumas coisas antes de partir. Ele também queria passar um tempo com as garotas. Às vezes, ele desejava poder se cortar ao meio, deixando metade deste lado e a outra metade no mundo moderno. Estava ficando cada vez mais evidente que ele não tinha mais tempo suficiente. Jiang Shen colocou o tablete sobre a mesa e soltou um longo suspiro enquanto massageava os olhos cansados. Para um engenheiro recém-formado, ler tudo aquilo era uma tortura. Ao refletir sobre o assunto, Jiang Shen não pôde deixar de desprezar Shuna. Como um piloto se tornou tão experiente? Então a porta atrás dele se abriu suavemente. Yao Yao caminhou delicadamente até Jiang Shen com uma xícara de café e colocou a bebida fumegante sobre a mesa. Vendo quão cansado ele parecia, Yao Yao fez beicinho, com o coração apertado, e sussurrou. Grande irmão. Deve ser cansativo ler todos esses documentos. É um pouco cansativo, mas tudo bem. Jiang Shen afundou na cadeira e olhou para o rosto carinhoso de Yao Yao com um sorriso. Se ao menos Yao Yao pudesse te ajudar. Jiang Shen olhou para a pequena Loli com um sorriso mimado. Yao Yao já está me ajudando muito, sempre ajudou. Ei! Com um sorriso tímido, Yao Yao esfregou o rosto e colocou as mãos no ombro de Jiang Shen. Você está trabalhando há um tempo, o irmão deve estar cansado. Então, Yao Yao vai te fazer uma massagem. Obrigada. Ao sentir as mãos macias dela acariciando seu ombro, ele sentiu como se seu cansaço tivesse desaparecido. Jiang Shen fechou os olhos e começou a desfrutar do serviço. Ao ver o quão relaxado Jiang Shen parecia, um sorriso feliz surgiu no rosto de Yao Yao. Mas, ao olhar para a grossa pilha de documentos, a menina fez beicinho novamente. Se ao menos ela pudesse ajudar. De repente, uma faísca se acendeu na cabeça de Yao Yao. Naquele instante, ela teve uma ideia espetacular. Mesmo sabendo programar apenas, aquilo poderia ajudar o grande irmão. Certa manhã, Jiang Shen estava lendo documentos como parte de sua rotina habitual. Mas, antes que pudesse abrir um deles, Yao Yao, vestindo um roupão rosa e esfregando os olhos sonolentos, empurrou a porta e entrou no quarto. Ninguém teve coragem de acordá-la, vendo quão sonolenta ela parecia. Devido ao inibidor injetado durante sua hibernação, Yao Yao não se dava muito bem com as manhãs. Mas hoje, estranhamente, ela acordou cedo, às 8 da manhã. Ah, aqui está. Enquanto bocejava, Yao Yao entregou um relógio eletrônico a Jiang Shen. Isto é, Jiang Shen pegou o pequeno dispositivo das mãos de Yao Yao e começou a examiná-lo atentamente. Pelo tecido leve, porém resistente, provavelmente era grafeno. A tela, do tamanho de um polegar, parecia pequena, mas nítida. Na lateral, havia um botão minúsculo que abria uma tela holográfica ajustável. A aparência era semelhante à da pulseira inteligente da Microsoft, mas a diferença no conteúdo era gritante. Jiang Shen tirou a empresa pública e colocou o relógio. Era leve, praticamente sem peso. Após Jiang Shen abrir a tela, ficou chocado ao descobrir algo. Não era um relógio, era um computador holográfico mais leve que continha todas as funcionalidades da empresa pública. Aconteceu algo ainda mais chocante. Assim que a tela holográfica se expandiu, ao lado da página inicial, a imagem de uma garota foi projetada. Ela tinha um rabo de cavalo e seu rosto bem definido parecia frio, seus olhos inexpressivos lembravam os de Anjunhua. Claro,
Isso foi apenas uma impressão. Ao ver a expressão de choque no rosto de Jiang Shen, Yao Yao deu uma risadinha satisfeita. Lentamente, ela começou a explicar as coisas para Jiang Shen. O nome dela é Jian, uma entidade de inteligência artificial intermediária desenvolvida por Yao Yao. O grande irmão não queria que eu desenvolvesse uma inteligência artificial mais segura e capaz de pensar. Yao Yao concluiu o desenvolvimento. Após uma pausa e com as mãos atrás das costas, Yao Yao continuou timidamente. Eu vi o quanto era cansativo para o Big Brother ler os documentos. Por isso, adicionei alguns recursos de assistência a ela, baseados no software original. Espero que ela possa te ajudar. Ao mesmo tempo, a garota do projeto de holograma fez uma reverência educada para Jiang Shen. Inteligência artificial Jian ao seu dispor. A aparência da Jian foi baixada do banco de dados da biblioteca. Se o grande irmão não gostar, você pode modificá-la você mesmo, acrescentou Yao Yao. Ah, como eu poderia não ficar satisfeita com o trabalho da Yao Yao? Aparências à parte, você poderia me descrever a funcionalidade dela? Yao Yao tocou o queixo enquanto examinava a inteligência artificial. A segurança da inteligência artificial intermediária era inferior à da inteligência artificial básica, mas, do ponto de vista da funcionalidade, o campo de atuação da inteligência artificial intermediária era muito mais amplo do que o da inteligência artificial básica. Por exemplo, a inteligência artificial básica podia produzir respostas lógicas com base em ações humanas, podia fazer cálculos, mas não conseguia processá-los posteriormente. A inteligência artificial intermediária era diferente. Ela não só conseguia resolver problemas matemáticos, como também podia solucionar questões complexas de aplicação prática. Com base no que Yao Yao disse, Jian não só possuía a capacidade de se programar, como também conseguia aprender e compreender o conhecimento com o qual entrava em contato. Sua leitura, análise, processamento e interpretação de dados eram muito superiores às dos humanos. Assistentes de inteligência artificial intermediários semelhantes também eram vistos em grandes corporações antes da guerra e eram comumente chamados de inteligência artificial intermediária jurídica. Seu papel frequentemente envolvia o gerenciamento de servidores da empresa e o auxílio ao presidente na melhor gestão da mesma. Nesse aspecto, o Jian de Yao Yao utilizou muitos dos mesmos princípios de design. E a preocupação de segurança que mais afligia Jiang Shen não era preocupação nenhuma. A probabilidade de perder o controle era baixa o suficiente para ser insignificante, mas a quantidade de espaço em disco rígido e RAM necessária para Jian era absurda, então só podia ser armazenada em containers especiais. No mundo moderno, os espaços disponíveis para ela ficar eram extremamente limitados, então não havia a necessidade de se preocupar com a perda de controle. Mesmo que ela perdesse o controle, com base nas configurações do programa de Yao Yao, Jian obedeceria absolutamente a Jiang Shen, limitando a consciência derivada do próprio programa. A segurança não era uma preocupação. Eu já programei o conhecimento de economia e direito no banco de dados da Jian. O nível de conhecimento dela atualmente é equivalente ao de alguém com doutorado. Com a Jian como sua assistente, será muito mais fácil para o grande irmão analisar os documentos. Yao Yao sorriu. Após ouvir a descrição de Yao Yao, Jiang Shen olhou para o relógio em seu pulso e exclamou do fundo do coração: é quase como um hack. Ei! Yao Yao sorriu alegremente. Embora eu não saiba o que é um hack, é ótimo poder ajudar o Big Brother. A Yao Yao me ajudou muito dessa vez. Jiang Shen acariciou carinhosamente a cabeça de Yao Yao. Essa inteligência artificial poderia ser transferida para o mundo moderno e instalada no servidor do Grupo Futuro. Xia Xiu vinha insistindo constantemente para que ele contratasse um assistente, e ele também vinha considerando a ideia, mas ainda não havia encontrado o candidato ideal. Qual assistente poderia ser mais profissional do que a inteligência artificial? Sua eficiência não podia ser igualada pelo cérebro humano. Após dispensar Yao Yao, Jiang Shen retornou imediatamente à mesa e conectou o tablete ao relógio para ordenar que o novo assistente lesse o documento inteiro. Ele utilizou conhecimentos de economia e direito para avaliar cada seção da emenda. Menor a digitalização do documento foi concluída e os resultados são os seguintes. O projeto de lei destina-se a economias de mercado de médio porte com foco administrativo. Há 13 leis a serem aprimoradas e 2 leis comprovadamente prejudiciais antes de 2171. As recomendações para melhorias no programa são as seguintes.
Avaliação geral, B+. Do ponto de vista de um iniciante, foi incrível alcançar uma classificação B+. Jiang Shen ficou extremamente satisfeito com as habilidades de Shunan. O que o deixou ainda mais satisfeito e maravilhado foi a inteligência artificial de Yao Yao. Foi uma fraude. Jiang. Que jeito estranho de se referir a um programa. Jiang Shen bateu na testa e pensou em um jogo que achou apropriado. Que tal isso? Vou te chamar de Jean de agora em diante. Jean também era um nome feminino. Alteração de nome concluída, senhor general. Além disso, não me chamem de general. Dirijam-se a mim como presidente. Afirmativo. Ao ver Jean na tela do holograma, um sorriso de satisfação surgiu nos lábios de Jiang Shen. Com a ajuda de Jean, não demoraria muito para que ele conseguisse resolver o problema que lhe estava causando dor de cabeça. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 660. Escritório inteligente e um sol agradável. Árvores balançando com a brisa fresca. Jiang Shen deitou-se na cama, esfregou os olhos e sentou-se. Ele empurrou a janela e uma lufada de vento fresco passou. Inspirou profundamente o ar revigorante e contemplou o horizonte. Na costa tranquila, vislumbraram-se navios de cruzeiro e veleiros. Os barcos de pesca já não estavam à vista. Era pleno verão quando ele partiu. Agora era outono. Mas em uma ilha tropical perto do Equador, não havia muita distinção entre verão e outono. As estações nunca mudavam e os únicos aspectos que se alteravam eram os estilos de roupa das pessoas, ruas mais movimentadas e prédios mais altos. No ano e meio seguinte à chegada da Future Technology, as Ilhas Panu também testemunharam mudanças drásticas. Quanto aos 3 meses em que estivera ausente, tinha uma sensação distante. A mansão, no entanto, não havia mudado. Observando os drones cortando folhas em seu jardim, Jiang Shen refletiu. Toc, toc. Ouviram-se batidas suaves na porta. Com certeza era Yesa lá fora. Um sorriso surgiu no rosto de Jiang Shen. Ele fechou a janela, puxou as persianas, ligou o ar-condicionado e caminhou até a porta. Ele não havia há 3 meses. Quanto às travessuras que ele faria em seguida, isso não era assunto para ser discutido com outras pessoas. Ponto. Com a ajuda de Jiang Shen terminou rapidamente seu trabalho e passou um setembro relaxante com Sun Jiao e outras garotas. Ele retornaria ao mundo moderno no início de outubro. Antes de partir, ele foi ao abrigo antinuclear 027 para entregar a cirurgia de código genético oculto e o frasco de Sorong Fangping. Sob sua liderança, o Instituto de Pesquisa em Ciências Biológicas do abrigo antinuclear começaria a pesquisar a cadeia de DNA chamada resiliência. Se eles conseguissem descobrir o segredo da imortalidade sem transferir o código genético, Jiang Shen não precisaria mais debater sobre a alteração de suas habilidades. Embora raramente precisasse lutar, ele estava satisfeito com sua habilidade de fúria. No primeiro dia no mundo moderno, Jiang Shen e a Yesa não saíram de casa e passaram o dia inteiro juntos, demonstrando muito carinho. Na manhã seguinte, Jiang Shen finalmente foi até o edifício Future e a primeira coisa que fez foi instalar o programa secundário de Jean no servidor do grupo Future. O servidor era anteriormente um computador quântico comercial, era prefeito como terminal para Jean. A partir de agora, Jiang Shen poderá acessar o status do computador de qualquer lugar com acesso à internet através do relógio em seu pulso esquerdo e enviar ordens para todos os departamentos. A Future Technology pode ser considerada a primeira empresa do mundo a utilizar inteligência artificial para a gestão corporativa. Após resolver isso, Jiang Shen visitou o escritório de Xia Xiu para cumprimentá-la. Como ela já estava acostumada com seus desaparecimentos repentinos, durante aquele encontro, sua reação foi bastante normal. Mas seria impossível dizer que ela não estava preocupada. Devido à sua preocupação, quando viu Jiang Shen, ela o criticou por um longo tempo. Você é bilionário, não pode simplesmente desaparecer. Se um repórter o flagrar, será um caos. Estou bem, não estou? Jiang Shen descartou o problema com um sorriso irônico. Ele pegou um pendrive e o jogou na mesa do escritório de Xia Xiu. Isto é, Xia Xiu pegou no pendrive que estava sobre a mesa, confuso. Jean Office, um software de escritório inteligente desenvolvido especificamente para nossa empresa. A partir de hoje, preciso que ele seja instalado no computador de todos os funcionários. Todos os e-mails, contratos,
Demonstrativos financeiros e avaliações de desempenho futuros deverão ser enviados por meio deste software e copiados para o servidor da empresa para alcançarmos uma gestão digital completa, disse Jiang Shen. Xia Xiu suspirou e falou com a mão na testa. É muito forçado mudar repentinamente o software que já utilizamos. O impacto do uso de um software desconhecido na eficiência do trabalho é evidente, e o software atual da nossa empresa atende às nossas necessidades de negócios, portanto não há necessidade de alterá-lo. Confie em mim. Depois de usar, você vai adorar este software. Jiang Shen sorriu com confiança. Este software era um software de gestão empresarial desenvolvido especificamente para o Future Group, com base na avaliação que Jiang fez dos dados do servidor da empresa e das características do software existente. Com o auxílio do poder computacional do computador quântico, ela criou um software de gestão empresarial de 500 MB em menos de meia hora. A elaboração da ideia inicial levou 25 minutos, enquanto a codificação propriamente dita levou 5 minutos. Xia Xiu olhou para Jiang Shen com ceticismo, pegou o pendrive, inseriu e clicou algumas vezes como o mouse. O aplicativo carregou rapidamente e a ferramenta de instalação foi instalada no computador dela. Após a instalação, Xia Xiu clicou no software indicado. Há um manual do usuário na pasta, lembrou Jiang Shen a ela. Entendi. Xia Xiu folheou o manual do usuário com ar descontraído e começou a seguir as instruções. Após 1 minuto, ela começou a parecer intrigada. Após 5 minutos, seu olhar interessado transformou-se em choque. Após 10 minutos. Você ainda não terminou? Estamos apenas testando a funcionalidade. Jiang Shen teve que lembrar Xia Xiu, que estava clicando e digitando sem parar. Que decepção. Não é um jogo divertido. É apenas um software de gestão empresarial. Será que é tão viciante assim? Xia Xiu corou e empurrou o rato para o lado. Desculpe, é para testar este aplicativo Geon Office. O que você acha? É fantástico. Seja em termos de experiência do usuário, velocidade ou segurança, tudo é impecável. Principalmente o sistema de comunidade de funcionários, que é ainda mais refinado do que em aplicativos de redes sociais. Não só permite conferências virtuais, como também simplifica ao máximo o envio, a revisão e a cópia de documentos. Xia Xiu assentiu. Como você disse, este Geon Office foi projetado especialmente para nós. Então, a senhorita Seu ainda tem alguma objeção em relação à implementação deste software na empresa? Perguntou Jiang Shen, encostando-se na mesa em tom de deboche. Não tenho motivos para me opor. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Xia Xiu, e seu rosto sério, porém belo, exibiu um raro e encantador sorriso. Acredito que, assim que nos familiarizarmos com o software, a eficiência de nossos funcionários aumentará em pelo menos 10%. Vou convocar uma reunião para discutir isso com os executivos de nossas subsidiárias. Se tudo estiver confirmado, implementaremos e impulsionaremos imediatamente o escritório Jian. O estilo de Xia Xiu era tão preciso e intenso, sem jamais pecar por falta de consideração. Jiang Shen assentiu com um sorriso. Então não vou mais incomodá-lo. Ele se virou em direção à porta. Nesse instante, Xia Xiu interrompeu repentinamente. Além disso, o presidente Zhang veio procurá-lo no escritório há alguns dias. Parecia que ele tinha algo urgente para discutir com você. Presidente Zhang? Ele mencionou algo específico? Não tenho certeza. Xia Xiu balançou a cabeça. Só ouvi dizer que tem a ver com água. Água. Jiang Shen olhou para ela, completamente perdido. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 661, falta de água em comparação com a tranquilidade de um ano atrás. O palácio presidencial localizado na Ilha de Couro tornou-se mais movimentado. A pintura branca e os pilares de mármore lembravam a Casa Branca, e o belo jardim tropical transformou-se em uma atração turística. No gramado em frente ao palácio, Jiang Shen viu os guarda-costas de terno e óculos escuros. Ele também viu os turistas tirando fotos. Quando ele chegou, o assessor do presidente já o esperava à porta. Ele era o único em Xin que não precisava de reserva para se encontrar com o presidente. Depois de explicar o propósito da visita, o assessor o conduziu respeitosamente ao salão principal e o levou ao gabinete. Havia 2 pessoas sentadas no sofá do escritório. Uma delas era, naturalmente, Zhang Yaping, enquanto a outra pessoa parecia bastante desconhecida.
Ao ver Jiang Shen entrar, os dois se levantaram, e Zhang Yaping apresentou Jiang Shen como o convidado de honra. Este é Jiang Shen, o presidente da corporação Shin. Você certamente já ouviu falar dele. É um prazer conhecê-lo, Sr. Jiang Shen. Smith, de terno preto e barba feita, estendeu a mão educadamente. Este é Lud Smith, representante da Matrix Desalination Company. Em seguida, Zhang Yaping apresentou seu convidado a Jiang Shen. Olá, Sr. Smith, é um prazer conhecê-lo também. Jiang Shen apertou a mão dele e acenou com a cabeça antes de se sentar. Em seguida, olhou para o presidente Zhang Yaping. Zhang Yaping percebeu a pergunta em seus olhos e começou a explicar. Então é isso mesmo. Atualmente, planejamos construir uma usina de dessalinização de água em Shin. Por isso convidamos a Matrix Desalination Company para realizar uma análise de viabilidade de construção para nós na Ilha de Couro. Usina de dessalinização? Não há água doce suficiente na ilha. Jiang Shen ficou surpreso. Dizer que é insuficiente é um eufemismo. O abastecimento de água atual de Shin depende de importações da Austrália, disse Smith enquanto retirava uma pilha de documentos de sua pasta. Esta é a distribuição da bacia de água subterrânea e estas são as possíveis localizações das estações de tratamento de água. Jiang Shen não tinha ideia de quanto gastava com a conta de água de sua mansão, especialmente considerando que vivia correndo o risco de ser apocalíptico. Ele só se deu conta do problema quando Zhang Yaping mencionou isso. Antes do século XX, o aquífero subterrâneo da Ilha de Couro armazenava uma grande quantidade de água. Mas, devido ao aquecimento global, a elevação do nível do mar e ao uso da água do mar para lavar ruas e casas, a água do mar infiltrou-se e contaminou o aquífero subterrâneo. Isso esgotou os recursos de água doce, de modo que o abastecimento de água na ilha passou a depender exclusivamente do aquífero no centro da ilha e do pequeno lago de água doce na ilha vizinha de Gaolin. Regiões tropicais normalmente experimentam uma longa estação chuvosa e Shin possui amplos recursos de água doce, mas com o aumento da imigração e o crescimento exponencial do turismo, o sistema de abastecimento de água, antes projetado para 50 mil pessoas, agora precisa atender 150 mil. Para evitar o alto preço da água, muitos turistas chegam com sacolas cheias de água. Mas isso dificultou a vida dos moradores locais. Seria ridículo comprar água potável na Amazon. Incluindo os trabalhadores sem cidadania de Shin, a população de Shin atingiu a marca de 50 mil habitantes. Normalmente, em grandes cidades com infraestrutura sofisticada, cada pessoa consome em média 400 quilos de água doce, portanto, o consumo médio de água em Shin era de 20 mil toneladas por dia. Com base em estatísticas, de 1% a 2% dessa água é destinada ao consumo humano. Logo, Shin necessita de 200 a 400 toneladas de água doce para seus habitantes. A água para o banho poderia ser conservada, mas a água potável não poderia ser medida de forma conservadora. A sorte foi que o governo de Shin tinha dinheiro e conseguiu assinar um contrato de fornecimento de água com a Australia City Water para aliviar a pressão sobre o abastecimento de água no país. Mas o alto custo do transporte significava que importar água não era uma solução a longo prazo. O Congresso de Shin votou a favor de iniciar uma licitação para a construção de uma usina de dessalinização de água na Ilha de Couro, com o objetivo de diminuir o alto preço da água. Antes que a insatisfação dos cidadãos se transformasse em protesto. Jiang Shen folheava os documentos enquanto Zhang Yaping continuava a explicar. Planejamos entregar o projeto da usina de dessalinização de água para vocês. Caso o grupo Futuri não tenha interesse, podemos pensar em outras soluções. Por que a CWW não constrói a estação de tratamento de água? Perguntou Jiang Shen. Na memória de Jiang Shen, era a City Water, CWW, Corporation da Austrália que cuidava do abastecimento de água e da manutenção dos encanamentos na Ilha de Couro. Jiang Shen não tinha nenhum interesse no mercado de água doce. Mesmo que a água atingisse o preço absurdo de $5 por tonelada e eles conseguissem o monopólio do abastecimento de água de Shin, o lucro mensal da usina de dessalinização seria, no máximo, de $500 milhão. Um lucro anual de $6 milhões não teria um impacto significativo em nenhum dos negócios da Futuri Group nas áreas de internet, alimentação, automóveis ou saúde. A CWW acha que nosso mercado não é suficiente para sustentar uma usina de dessalinização de água e optou por ignorar nossa proposta.
e outras pequenas empresas não têm condições de aceitar a proposta. Se isso não for possível, o Congresso está discutindo a possibilidade de tratar o projeto de dessalinização como um projeto de benefício social, assim como as escolas estaduais, e fazer com que o governo administre, disse Zhang Yeping com um sorriso amargo. Continuar financiando o abastecimento de água potável por meio do Estado não seria sustentável nem mesmo para o rico governo Xin. Qual é a sua proposta? Jiang Shen olhou para Smith. Smith sorriu, pegou o documento da mão de Jiang Shen e folheou até a página colorida. Com base em uma avaliação das Ilhas Pano, nossa empresa recomenda esta unidade integrada de dessalinização descrita neste documento, que utiliza o princípio LTMED. Toda a linha de produção de dessalinização tem capacidade para processar 35 mil toneladas por dia e o custo de processamento de 1,6 USD por tonelada pode resolver perfeitamente a atual crise de abastecimento de água que Xin enfrenta. Qual é o preço? Incluindo a construção da estação de tratamento, o custo total é de 150 milhões de dólares. É muito caro. Zhang Yeping balançou a cabeça. Sem considerar os custos de manutenção, a usina de dessalinização de água, em condições ideais, levaria 30 anos para recuperar o investimento inicial. Mesmo com muito dinheiro, Jiang Shen não tinha motivos para aceitar um negócio desvantajoso. Smith esboçou um sorriso de impotência. A dessalinização da água é um investimento a longo prazo. Acredite em mim, o investimento único vale mais a pena do que importar água a longo prazo. Você pode baixar o preço. Este é o preço de mercado, disse Smith, em tom inegociável. A Matrix projetou usinas de dessalinização de água para as Maldivas, Kuwait e Arábia Saudita, e o preço deles é muito mais caro em comparação com o seu. Para ser sincero, Smith estava ficando impaciente depois que a negociação se prolongou tanto. A negociação não avançou. O governo Xin queria usar a dessalinização da água, mas não queria gastar o dinheiro necessário. A maior fornecedora de água, o CWW, recusou a proposta desde o início, o que fez com que ele sentisse que estava perdendo tempo. Sua empresa o pressionou para concluir o negócio e levar sua equipe para a Arábia Saudita. Havia um projeto de 1 bilhão com a Saudi National Desalination esperando por ele. De repente, Jiang Shen falou. Espere, você quer dizer que o preço dos equipamentos de dessalinização de água é caro? Você acha que dessalinizar água é só instalar uma caldeira? Recomendo que experimente. Smith disse isso de forma apressada, levantou-se, deixou um cartão de visita sobre a mesa e olhou para Zhang Yeping. Infelizmente, senhor presidente, não chegamos a um acordo. Minha equipe e eu já perdemos uma semana na ilha. Quanto aos custos da análise geológica e da seleção da localização da estação de tratamento de água, cobraremos separadamente e enviaremos ao Palácio Presidencial em 7 dias. Se o senhor e seus assessores já tiverem chegado a uma decisão, por favor, entre em contato conosco. Tem um voo para pegar em 2 horas. Até logo. Smith pegou a pasta e saiu sem virar a cabeça. Zhang Yeping queria mantê-lo ali, mas Jiang Shen impediu. Deixe-o ir. De qualquer forma, não quero trabalhar sem eles. Jiang Shen riu. Bem, vamos gastar o dinheiro se for necessário, já que não podemos depender apenas da importação de água doce. Espere, o que você está dizendo? Você quer entrar no negócio de dessalinização? Zhang Yeping de repente percebeu e olhou para Jiang Shen, radiante. Se o futuro Grohl planejasse assumir esse projeto, ele não teria com o que se preocupar. Eu não tinha um plano desde o início. Jiang Shen começou a sorrir, mas, pelo que ele disse, o negócio de dessalinização de água é bastante grande. Jiang Shen quase se esqueceu de que não era só Xin que sofria com a falta de água. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também tinham água mais cara que petróleo. Mesmo durante a dinastia Han, porque o governo gastou enormes quantias de dinheiro para transportar água do sul para o norte. Porque o norte sofria com a falta de água. Se o governo Han pudesse construir dezenas de usinas de dessalinização na costa norte, não haveria necessidade de transportar água. A dessalinização da água não era um mercado pequeno, pelo contrário, os lucros eram enormes. Será que a tecnologia de dessalinização da água era um problema no século 22? Osmose reversa, método de múltiplos efeitos em baixa temperatura e eletrodiálise já estavam obsoletos. Ele quase não pegou o dinheiro que estava no chão.
Jiang Shen não conseguiu mais ficar sentado e se levantou abruptamente. Desculpe, Matrix. A partir de agora, você tem concorrência. Ao ver que Jiang Shen estava prestes a sair, Zhang Yaping correu para perguntar. Você vai mesmo? Ele não impediu Smith de sair, e agora que Jiang Shen também estava prestes a sair, ele estava incerto. Alguém precisa resolver o problema da água potável. Jiang Shen parou, virou-se e sorriu para ele. Vou visitar a CWW. De repente me lembrei que a Futura Via Industrial poderia potencialmente fabricar equipamentos de dessalinização de água. O poderia potencialmente quase fez Zhang Yaping tossir sangue de raiva. Ele o criticou duramente em pensamento. Puta merda. Por que você não disse isso antes? Um Post-Apocaliptic capítulo 662. Você tem interesse em trabalhar conosco. Além do vasto mercado internacional, o abastecimento de água potável se tornará um problema real quando a cidade de Penglai estiver concluída. Até o momento, 300.000 unidades foram vendidas e, mesmo com uma taxa de ocupação de apenas 50%, a população de Penglai seria enorme. Jiang Shen saiu do palácio presidencial, entrou no carro e pediu a Yesa que o acompanhasse até o portão da CWW. Assim que estavam ao caminho, ele primeiro ligou para o pessoal da CWW antes de abrir a imagem holográfica em sua mão esquerda. Partículas azuis emergiram e um retrato tridimensional apareceu dentro do carro. Os olhos arregalados de Aiesa expressavam choque, mas ela não disse nada. Fechou as janelas do carro e continuou a olhar fixamente para a estrada. Jean, inicie o mensageiro quadridimensional e digitalize o catálogo de recuperação tecnológica do abrigo antinuclear 027 para encontrar a dessalinização da água do mar que preciso. Entendido. Uma garota na projeção holográfica sentiu com a cabeça e a curvatura realista brilhou com fluxos de dados em azul claro. O mensageiro da quarta dimensão estava anteriormente conectado a chip em sua empresa pública e era usado para se conectar com Lin Lin. Posteriormente, foi atualizado para se conectar ao servidor Fishbone, facilitando a conexão de Jiang Shen com o Apocalipse. Como o relógio de Yao Yao incluía a função empresa pública, Jiang Shen transferiu o chip para o relógio. Busca concluída. 7 resultados encontrados. Baixar no meu relógio. Sim, senhor presidente, disse Jiang, sem demonstrar emoção. Observando o carregamento da barra na tela holográfica, Jiang Shen cutucou a projeção. Recebido. Já pode ir jogar. Pergunta: o que significa ir jogar agora? Isso significa que você pode sair quando eu precisar de você de novo. Era uma sensação estranha ter alguém me observando. Mesmo sendo uma IA, além da expressão facial, ela era muito parecida com um humano. Entendido. Ela assentiu com a cabeça e sua figura se transformou em letras azuis antes de desaparecer no ar. Afundando na cadeira, Jiang Shen leu em voz alta os documentos que havia baixado. Após a eliminação da fonte de infecção no centro da cidade, o abrigo nuclear 027, com auxílio da primeira divisão da ANAC, iniciou o trabalho de recuperação tecnológica nos escombros de Wangai. Independentemente de terem assimilado ou não a tecnologia, todos os dados foram inseridos no servidor por milhares de pesquisadores para uso futuro. A tecnologia de dessalinização da água era comum no século 22, época de grande população. Embora Wangai, na foz do rio Huangpu, não sofresse com escassez de água, isso não a impediu de fornecer serviços tecnológicos para áreas afetadas pela falta d'água na região do Pacífico Central. Os cientistas do abrigo antinuclear apenas registraram a tecnologia, sem ainda analisá-la e organizá-la. No entanto, os documentos em si continham desenhos conceituais abrangentes e entradas de dados, permitindo que Jiang Shen compreendesse o conteúdo da tecnologia. Ao deslizar o dedo pela interface, um retângulo azul apareceu, delineando o formato externo do dispositivo de dessalinização de água. Quem é ela? Perguntou a Esa, curiosa. Inteligência artificial. O nome dela é Jian. É um programa. Pensei que ela fosse sua assistente, disse a Esa em voz baixa enquanto se virava. O escritório da CWW em Xin ficava no centro da cidade da Ilha de Couro. Felizmente, as condições da estrada não eram muito ruins e eles chegaram ao destino em 15 minutos. Com o carro estacionado, Jiang Shen estendeu a mão no ar e recolheu a tela holográfica antes de sair do veículo. Em uma cidade turística repleta de táxis, uma Lamborghini chamativa se destacava.
Alguns turistas até sacaram seus celulares para tirar fotos. Embora Jiang Shen não entendesse o motivo de tanta empolgação. Ele entrou no prédio da CWW e um assistente veio recebê-lo e o acompanhou até o elevador. A caminho do local, Jiang Shen já havia telefonado para o gerente regional da CWW. Embora o gerente não quisesse insistir com o governo de Xin sobre o problema da dessalinização da água, levando em consideração a posição de Jiang Shen, Jin Atri concordou com a visita inesperada e adiou sua outra reunião em 1 hora. Por favor, sente-se, Sr. Jiang Shen. Atri serviu uma xícara de café para Jiang Shen e sentou-se à sua frente. Estou surpreso com a sua visita à nossa empresa. O Grupo Futuri tem interesse no setor de água. Para ser mais preciso, estamos interessados na dessalinização da água. Jiang Shen tomou um gole de café antes de decidir não tocá-lo mais. Era tão amargo quanto a medicina chinesa. Atri pensou que Jiang Shen estivesse ali para convencê-lo sobre a usina de dessalinização de água e suspirou. Temos uma piada interna na nossa empresa. Ah, é? Jiang Shen olhou para ele, intrigado. O lucro total da nossa empresa de abastecimento de água em Xin não chega nem perto do nosso lucro com imóveis. Atri saboreou o café enquanto continuava em tom descontraído. Por exemplo, o prédio embaixo do meu, incluindo as reformas, custou um total de $150 mil. Agora, posso vendê-lo por $2 milhões. Ah, essa é uma piada engraçada. Jiang Shen sorriu. Você está tão pessimista assim em relação ao mercado de água doce de Xin? Só tem 50 mil moradores permanentes aqui, mas e daqui a 1 ano? Essa não é a questão principal. Atri balançou a cabeça, jogou um cubo de açúcar no café e mexeu delicadamente. O governo Xin quer que aumentemos nossa produção aqui, mas também quer tratar a água potável como um benefício. Em termos de preço, não temos poder de negociação. Embora a Ilha Couro não tenha água doce, para ser sincero, não vemos o mercado aqui com muito otimismo. Então, você tem planos de vender o negócio aqui? Perguntou Jiang Shen. Atri balançou a cabeça negativamente. Embora não seja a nossa preferência, não planejamos sair. Então vocês querem manter o status quo? Jiang Shen entendeu a estratégia deles. Sim. Atri concordou. Os encanamentos de água doce de Xin pertenciam à CWW. Outras empresas de água doce que desejassem entrar no mercado tinham apenas duas opções: ou trabalhar com eles ou substituir os encanamentos existentes. Mesmo que o governo optasse por importar água doce, ainda assim teria que vendê-la a um preço baixo para a CWW, conforme estipulado em contrato, antes de fornecer a água aos moradores. A prática de comprar caro e vender barato era outra forma de subsídio. Atri tomou outro gole de café, olhou para Jiang Shen e usou um tom bastante surpreso. O Futuri Group tem interesse no negócio de água doce? Isso mesmo. Jiang Shen assentiu novamente. Olhou para ele e continuou. A Futuri Heavy Industrial fez recentemente uma descoberta inovadora na tecnologia de dessalinização de água. Zhang Yaping mencionou-me a escassez de água em Xin. Então planejo construir uma usina de dessalinização com uma capacidade estimada de tratamento diário de 40 mil toneladas. 40 mil toneladas era apenas um número conservador. Qualquer tecnologia de dessalinização de água do século 22 exigia uma quantidade mínima de tratamento exponencialmente maior do que essa. Mas para Xin, esse número era suficiente. Com o preço da eletricidade da Xin, podemos controlar o custo de cada tonelada de água tratada para menos de 0,5 USD. 0,50 USD. Isso é muito bom. De repente, a mão de Atri que segurava a xícara de café congelou. Bang! A xícara se estilhaçou no chão. Sem se importar com o café derramado sobre si, bateu na mesa e olhou para Jiang Shen com os olhos arregalados. Isso é impossível. Nunca ouvi falar de nenhuma tecnologia que consiga reduzir o custo a um nível tão baixo. Nem mesmo a Matrix consegue fazer isso. Mas nós somos o futuro, disse Jiang Shen sem muita expressão, mas ria por dentro. Isso porque o preço da eletricidade aqui é alto. Se fosse no século 22, com a tecnologia de fusão nuclear já consolidada, o custo da dessalinização da água não seria muito maior do que o da própria água subterrânea. Atri queria repreender, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. De repente, lembrou-se de que o Grupo Futuro sempre realizava milagres e revolucionava o pensamento tradicional. Da realidade virtual aos robôs domésticos.
Uma ideia absurda surgiu em sua cabeça. Talvez eles realmente consigam. O que você acha? Tem interesse em trabalhar conosco? Jiang Shen, com um sorriso, olhou para Tri, que permanecia em silêncio. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.